Olá, meus guerreiros, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um podcast, Siga o Dinheiro. Hoje vocês percebem um pouco diferente, porque sempre quem faz a abertura é o meu grande amigo, Fausto, que de longa data somos amigos e estamos nesse projeto junto ali, né? Eu sou um pouco diferente dele porque eu sempre falo para ele assim, eu sou a segunda voz, né? Então ele sempre levanta e eu... Mas como hoje eu quero saber um pouco mais da vida dele, embora a gente ande muito junto, há muito tempo temos caminhado junto, mas eu acho muito interessante que até vocês conheçam um pouco da história dele. Assim como foi no último podcast nosso, falando um pouco sobre minha história, sobre alguma parte do meu testemunho, da minha vida empreendedora, eu acho que também todo mundo tem a curiosidade de saber como que é, por que o Fausto chegou, né? O que ele faz, né? Até eu tenho muito essa curiosidade, porque nós somos muito diferentes. Eu falo para ele que, até eu falei no último podcast, da situação de que você pode ser até diferente um do outro, mas vocês têm que ter o mesmo sonho, o mesmo objetivo. E nós temos o mesmo sonho, temos os mesmos objetivos, que é fazer dinheiro, fazer pessoas ter dinheiro, né? Então, isso para nós unimos para que a gente pudesse ter isso. Como eu sou muito diferente do Fausto, eu faço diferente. Né? Eu gosto de apresentar a pessoa. Claro que ela, melhor que ela falar, mas, poxa, eu tenho um orgulho de dizer quem anda comigo, né? E o Fausto, ele é coach, né? Ele é formado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, um dos melhores institutos que existe no Brasil, né? Foi um dos melhores do instituto lá, hoje dá palestra nos 4 cantos do Brasil aí. É uma pessoa que eu admiro muito e essa formação dele é muito importante e vem seguindo a vida dele, né? Ele também é consultor financeiro, na área de finanças, né? Onde ele tem hoje da mentoria para várias pessoas, é especialista e desenvolve pessoas. É isso que eu precisava, né? Eu tinha um companheiro que desenvolvesse pessoas, eu sou muito mais radical em questão de vendas, amo vendas, eu sou muito mais prático, mas precisa dessa pessoa também, por isso nós estamos juntos lá. E o meu sócio, daqui no projeto Siga o Dinheiro, né? Estamos aqui com o Fausto. Fausto, falei tudo ou falta mais alguma coisa, Fausto? Fala, Hélio, meu parceiro. Cara, se você fica falando aí, passa um filme na cabeça, né? Porque as pessoas receberem esse Fausto, formado pelo IBC. Eu tive a oportunidade de começar a história do coaching no Brasil, né? Assim, no sentido do instituto que dá treinamento, né? Então, eu encho a minha boca para falar que eu sou aluno do José Roberto Marques, que é o Zé. Para quem é da área sabe quem é que eu estou falando. Eu creio que você aí que está vendo a gente já pesquisa aí, bota José Roberto Marques, você vai saber que... Aí vem aquela tese de hoje que eu falo, assim, ó, cara, nas mentorias que eu dou, eu falo assim, na mesa que você está sentado, você é o mais inteligente? Se você for, levanta, foge, corre. É verdade. Né? Então, Hélio, cara, muito prazer para todo mundo aqui. A gente está começando mais algo que a gente adora. Verdade. Né? Me sinto muito à vontade. Aqui, cara, eu posso dizer para vocês, sem constrangimento nenhum, eu perco a noção do tempo, porque eu realmente estou fazendo o que eu amo. Tem coisas que a gente faz por necessidade, tem coisa que a gente faz por estratégia, agora tem coisa que a gente faz por amar. E isso aqui, uma hora e alguma coisa durante toda a semana, é algo que eu sempre quis fazer e eu tenho o prazer de fazer. Então, vai ser a minha história de vida, eu penso que vai, assim como a tua, né? Eu te mostrei uns feedback aqui para o Hélio, no nosso último programa, pessoal, de pessoas que são meus clientes, do qual eu tenho a minha linha de transmissão que eu mando, e eles ficaram impactados com o que o Hélio falou no último podcast aqui, que a galera ficou bem tocada. E eu espero que pela minha história de vida aqui, algumas pessoas também fiquem impactadas para a gente ter aquela, primeiro na gente, óbvio, né? Mas nas pessoas que seguem a gente, ter aquela transformação de vida. Legal. Gente, só peço para vocês ali, que é muito importante para o canal, que vocês curtam, ative o sininho ali, né? E compartilhe com as pessoas que você gosta, que de repente a nossa história aqui, as histórias que é contada aqui no podcast nosso, possam impactar vidas. Esse é o nosso objetivo, né? Fausto, falando, né? Eu gosto sempre, como você também me induziu na última, né? As pessoas acham que a gente nasceu pronto.
né? Tá tudo pronto, o Fausto nasceu, fez um curso lá, se formou, fez toda uma... e se formou. Mas antes disso, existe toda uma história, né? Nossa. Me conta, cara, de onde que tu veio? Fala igual no Globo Repórter, o que que tu come, como tu vive? Como é que surgiu, Fausto? Como é que você chegou? Como é que foi tua infância? Como é que foi essa? Consegue abreviar para nós isso? Se é uma coisa que um homem ele deve fazer, é contar bem a sua história, né? E eu vou tentar aqui, em alguns minutos aqui que me foi concedido, falar um pouco dessa trajetória aqui. Eu sou do estado de Santa Catarina, com muito orgulho, né? Sou brasileiro, guerreiro como todos aqueles que assim querem ser, porque tem alguns que não querem, né? Nasci em Floripa, sou apaixonado por essa terra. Embora, Hélio, eu sei que a gente vai fazer algo junto para a gente prosperar lá em Floripa, mas eu pouco atuo lá, é incrível, né? Eu tenho esse sonho, sabe, de dentro de Floripa contribuir financeiramente com o povo de lá. Acho que nessa trajetória toda de uma década para cá, eu palestrei uma vez só lá, por uma empresa, né? Mas nasci em Floripa, hoje tenho 48 anos, sou de 75, pessoal, eu penso que é 48 anos que eu faço esse ano. Como quase que todo brasileiro, eu rapidamente notei, por ter nascido numa família simples, em 1975, onde meu pai não tinha uma referência econômica, minha mãe também não. A minha mãe era de Brusque, na verdade era de Botuverá. Meu pai conheceu a minha mãe numa festa chamada Azambuja, que tem tudo a ver com a empresa que você tem hoje. Você sabe que uma vez por ano, né, Hélio? Eu acho que tem uma festa. Imagina em 1975, o pessoal de Floripa, lá da região, vinha de ônibus, né? E ficava o dia todo. E o meu pai, um dia desse, conheceu a minha mãe, né? E dali começou uma história, né? Não sei se dali depois de 9 meses eu nasci, mas próximo. Mas a minha mãe saiu de Botuverá, no qual eu morava em Brusque, e foi para o Estreito, né? Foi para Floripa, meu pai. E depois, eu com 9 anos, se eu não me engano, eu vim para Brusque. Tá, Fausto. E aí, beleza. Família, paz. Vamos já caminhar para uma questão profissional, né? Porque o tempo passa tão rápido, eu quero saber mais da tua... Sim. Da tua formação, de tudo. Qual foi teu primeiro emprego, cara? O que tu fez, assim, de início, assim? Cara, por necessidade, Hélio, assim, por ter, tem tudo, eu sei vou estar muito ligado à família, tá? Hoje meu pai e minha mãe eles não são mais vivos, eu sinto muita falta deles, eu boto essa descarga toda em cima do meu filho, né? Porque, cara, eu pratico coisas com meu filho hoje que eu não, como eu gostaria de ter praticado com meu pai e não pude, mas faz parte. Então, por ter necessidade econômica, cara, e ajudar na minha casa, minha mãe era diarista, meu pai trabalhava numa fábrica, e, cara, eu notei mais cedo que meu pai financeiramente não poderia me ajudar. Eu praticava esporte, né? Sempre joguei muito bem futebol, enfim, mas tem uma hora que você tem que trabalhar, né? Literalmente trabalhar para você começar. Então, com minha primeira carteira assinada como CLT, né? Foi de empacotador no supermercado. E, mas isso em Brusque já? Em Brusque já. Eu vou dar até referência. Lembra, né, você talvez não conheça, né, mas é onde tem uma sorveteria hoje, era o antigo supermercado Vitória, onde era a antiga Bitner, supermercado Bitner, na subida ali do Bandeirante. Aqui Sim, embaixo. Claro que lembro. Ali, poxa. Foi igreja, hoje é uma sorveteria lá, se não me engano. Exatamente. Ali foi meu primeiro emprego. E supermercado Vitória, que era de Itajaí, ele tinha uma filial em Brusque. E ali desse mercado foi um laboratório muito grande, porque assim, ó, pessoas, que tem tudo a ver com o que eu vou falar. E primeiro emprego, eu me lembro do meu primeiro vale, que me dera a Sayonara, era o nome da moça, era do RH, falou assim, ó, você vai ter depois de 3 meses teu primeiro vale. E, cara, peguei uma bolsa antiga da Topper Gotinha, enchi de arroz, macarrão, azeite, cara, e comprei tudo para casa. A felicidade estava trazendo mantimento para dentro de casa, né? E ali dentro do mercado, cara, eu fui repositor, fui padeiro, eu fui açougueiro, cara, e sempre subindo de nível, né? Eu falei, pô, esse negócio é legal, se eu me dedicar aqui, tem vaga para mim de repositor no corredor. Pô, agora eu tenho um corredor só para mim, meu corredor era de limpeza, por exemplo, quem cuidava lá era eu. E legal. Assim vai, né, cara? Tá, esse foi meu primeiro emprego. Tá, e você acredita que isso, de qualquer maneira, eu acredito, tá? Mas eu queria a sua opinião. Claro. Que tudo, olha lá, sem empacotador, hoje ser uma pessoa que desenvolve pessoas. Tem alguma... Tudo na tua vida teve uma relação, isso? Você acredita que teve uma relação? Acho que você acredita que a pessoa acaba tendo um destino
não destino, mas vamos supor assim, acaba caminhando profissionalmente para uma... O cara nem se percebe, mas você estava ali com o pessoal, conversando, empacotando do senhorzinho, da senhorinha, da família. Isso ajudou você? Muito. Na verdade, assim, quando eu já tive meu primeiro emprego, eu já sabia que aquele ali não era o meu lugar. Porque sempre aquela visão assim, cara, eu não quero trabalhar para os outros. Sempre aquela coisinha te pulgando aqui, falando assim, olha, olha só, novo, mas com aquela mentalidade buscando já uma conexão com Deus muito forte, espiritualmente falando. Aí eu falando assim, cara, eu não quero trabalhar 10, 12, 13 horas aqui e ganhar um limite de salário. Eu sei que é necessário porque eu estou fazendo aqui agora, mas sabe quando você tem a sensação que o mundo todo está caminhando para um lado e no mínimo você está parado? Aí você está parado e tu sabe muito bem o que é isso. Aí do parado tu olha para trás assim, cara, ninguém está caminhando lá para o outro lado. Por quê? Aí tu começa a fazer perguntas, né? É muito interessante começar a fazer perguntas, pessoal. E aí, assim, além de eu parar e fazer perguntas, por que não caminhar nesse aqui que ninguém está indo? E aí, meu irmão, sempre conto uma história de que é um oceano ali, porque a pessoa que não sabe nadar, ela frequenta uma praia. E ela fica muito confortável quando ela dá pé, quando ela está dentro da água. Mas você já parou para pensar quanta novidade tem quando você deixa de ter aquela segurança que o teu pé está na areia e você começa para o oceano, você começa a ver outro tipo de peixe, é outro tipo de água, é outro tipo de sensação, e isso eu experimentei cedo. E isso foi a virada de chave na minha vida para ser o que eu sou hoje, que é um processo. Então, tu falou a questão de virada de chave, Fausto. Eu sei da tua vida, a gente acompanha, nós nos encontramos agora de bastante tempo, né? Embora a gente tenha... A vida nos encontrou várias vezes em vários negócios, né? E eu acompanhei alguma... Mas saiu lá no empacotador. Tu consegue dar a tua linha do tempo profissional? Claro, vamos lá. Trabalhei durante quase que 2 anos e meio ali no supermercado. Depois, eu tenho um tio que, na época, ele tinha apenas uma oficina mecânica e ele prestava serviço para uma grande indústria dentro de Brusque. E ele cuidava de todos os carros que a indústria tinha, mandava arrumar tudo com ele. E ele, como bom generoso, falou, tem um sobrinho que estão abrindo vaga e por conhecer um dos donos, ele já meio que fez o caminho para mim. Ele falou, olha, dia tal, vai lá, passa lá, diz que tu falasse comigo, que tu é meu sobrinho, e ele vai ver se tu serve e tu vai começar a trabalhar lá. Tive a felicidade de fazer isso tudo. Quando eu cheguei, tinha muita gente na fila, cara, mas aí é o poder de você ter influência. Cara, é tudo, tá? As conexões das pessoas são tudo, eu não abro mão disso. E nessa situação, eu fui empregado, tive a oportunidade aí de já estar preparado, de trabalhar, de naquela época, assim, estar um pouquinho mais preparado pela influência espiritual, de como se comportar, o que falar, como se vestir. Isso tudo influenciou na hora da entrevista para que eu falasse, estás contratado, e tinha mais de 300 pessoas lá. Tive a felicidade nessa empresa entrar já no almoxerifado, que não era uma empresa industrial, e trabalhei 2 dias. No 3º dia, a mesma pessoa que me contratou falou assim, o estafeta está indo embora amanhã e o mais requisitado aqui é você. Você tem 18 anos e alguma coisa? Eu falei 19, mas eu não sabia dirigir. Só que eu não falei para a pessoa que eu não sabia dirigir. Eu aprendi a dirigir 2 dias com a minha esposa. Minha esposa foi aliás, a minha esposa é minha mentora até hoje, né? Eu vou falar sobre isso. E, cara, foi fantástico porque tinha um Fusquinha e agora, Hélio, eu estou no centro do centro das atenções, que eu sempre vinha fazendo oração do meu caminho para eu estar aqui hoje. Tudo é importante. Como se encaixa quando tu deseja algo. Porque aí agora eu estou no meio das pessoas que estão influenciando tudo, porque agora eu sou estafeta de uma empresa. Cara... Se tem uma posição estratégica com um cara, quem sabe que agora eu estou nos melhores escritórios. No banco eu não pego fila. Eu falo direto com o gerente do banco. Verdade. Tá entendendo? Então, assim, eu tomei posse daquilo. Eu falo, opa, eu não sou mais o Fausto. Agora o meu sobrenome é outro. Meu sobrenome a gente chamava do nome da minha empresa. Da empresa que eu trabalhava. Nós temos mais que eu não sabia, tá vendo, pessoal? Sim. Mais uma coisa e afinidade. Porque eu também, meu primeiro emprego era office boy, cara. Suzano Heineken, como eu comentei. 3 anos, cara. 3 anos eu fui, Hélio. É sensacional, cara, porque eles te identificam com a empresa. Verdade. Então, a primeira dica que eu já dou aí para vocês, galera, não se incomodem, porque todas as pessoas que falarem com vocês e quiserem alguma coisa de vocês, se ela quer, é porque você tem para dar, então é um ponto positivo. Mas entenda uma coisa, as pessoas sempre vão fazer negócio com você pelo que você tem.
não pelo que você é. E tá tudo bem. Não fique se martirizando sobre isso. Não, cara, tu tem qualidade de desenvolver tal coisa e eu quero fazer negócio com ele porque ele tem aquilo que me agrega e eu quero fazer negócio com ele. Isso aqui é uma puta de uma dica. Sabe? E quer ver, Fausto, uma das questões de falar de office boy, de estafeta e tudo, e que é uma profissão realmente que te bota em outros caminhos, tu fala com os diretores de empresas, fala com o gerente de banco, você fala... E uma parte da minha vida que eu era garçom. Outra situação. Outra, servir as pessoas, escutar a venda é muito disso, né? E a gente atendia pessoas que ninguém tinha acesso. Cara, por exemplo, tinha um evento na cidade, o artista estava lá, quem atendia? O garçom. As pessoas pagavam para tirar foto e nós estávamos servindo ele, tirava foto com ele, então era legal assim, e aí tudo aprendendo. Tu falou muito bem ali, né, Fausto? E a questão que você casou cedo? Na verdade, eu casei com... minha esposa que vai vir aqui vai pegar na matemática, né? Mas eu penso que eu casei com 19, 20 anos. Caraca. Né? E foi uma virada de chave também na minha vida. Eu sempre digo, eu vou partir para esse lado aí, daqui a alguns minutos. Eu penso que todo mundo precisa de um mentor, Hélio. Todo mundo precisa. Nós não temos essa cultura no Brasil, mas toda pessoa que se diz pessoa, ela precisa de um mentor do lado dela, seja profissional, seja no dia a dia. E, assim, uma coisa que Deus me deu foi uma mentora, que é minha esposa, mas eu demorei a entender isso. É mais ou menos isso. Você está com o carro, vai para o endereço, está com o GPS. O GPS falhou, não. Eu continuo andando. E a tua esposa está lá, para e pede informação no posto. Não preciso, vou tocar. Daqui a pouco tu acabou fazendo o que ela era para ter feito já de cara, né? Então, como tu foi muito influenciado pela tua esposa, também história bem parecida com isso. Cara, foram dias maravilhosos até hoje, maravilhoso todos os conceitos, tanto lá embaixo, de pico lá em cima, chorando sozinho. Me lembro de uma situação, uma vez que eu tinha um currículo bom, já falei isso, mas aí houve uma situação que eu fiquei desempregado, que eu ganhei a conta nessa empresa que eu estou falando para você, não sei porquê, 5 anos e meio trabalhando lá, e, cara, eu fui até onde dava. E, na verdade, como vinha a segunda geração da empresa, eu cheguei para o dono da empresa, um dos donos, e falei assim, olha, eu quero, em vez de... Porque de estafeta eu fiquei 3 anos, depois eu fui ser comprador. Trabalhei com pessoas maravilhosas, cara, diretores maravilhosos, pessoas assim que influenciaram mesmo a minha vida, sabe? Eterna gratidão a todos. Inclusive, a pessoa que eu sei que não ia com a minha cara, que era um diretor, me deu a conta. Principalmente essa pessoa hoje... Eu tive a oportunidade no velório do irmão dele, que era o meu diretor de comprador, eu apertei a mão do filho e fui apertar a mão dele. Ele meio assustado, que a gente não se via há muito tempo, ele sabia o que ele tinha feito comigo, falou assim, cara, tu não sabe, mas tu foi muito usado por Deus. Ô, Fausto, cara, tremendo isso, velho. Tremendo, querido. Ô, Fausto, uma das situações assim, que tu comentou ali, de você ter tua esposa como mentora, eu sei o que é isso, até comentei um fato que aconteceu comigo esse final de semana, e que minha esposa... numa situação, soou uma coisa no meu ouvido e eu vi Deus... Verdade, tu acabou de falar isso para mim. Acabei de falar isso. E é dessa importância da esposa lá. E muitas vezes a esposa é nossa mentora e como você mesmo falou ali que demorou para você entender isso, né? Então, quando que você entendeu? Né? Quando que foi essa virada de chave para o empreendedorismo, de tudo que... Eu vou falar o que um grande amigo nosso passou aqui, foi nosso primeiro entrevistado, o Marcelino, ele falou, muita boa pergunta, essa tua pergunta é extraordinária, um abraço para o Marcelino. É verdade. Cara, a virada foi assim, já havia tendo vários sinais, né, vários sinais, e, cara, são os picos, né, porque quando eu participei um dia todo de poder trabalhar assim, cheguei no final da noite embaixo do chuveiro, assim, cara, aquela água veio chorando e falando com a minha esposa que eu não quero mais voltar porque eu passei muita vergonha nesse dia que eu trabalhei. Ela falou assim, não volta, amor, descansa, fica tranquilo porque Deus tem o melhor para nós. O pau tá pegando lá fora, Hélio, mas dentro de casa tu é o teu rei, tu é rei, sabe? E a gente como homem, a gente sabe que é isso. Tudo que a gente precisa é dentro da nossa casa se sentir rei. Minha esposa, penso que nem a tua, sempre fez muito bem o seu papel. Por isso que a gente é o que é hoje. Não se engane, nós estamos aqui sentados falando com uma certa segurança porque nós temos um respaldo muito grande. E essa virada de chave veio justamente quando ela me descobriu assim, tu tem muito valor. E as pessoas te usam muito, porque até que provava o contrário para mim, todo mundo era inocente. Cara, todo mundo contava uma história para mim, eu pegava, eu trabalhava e a pessoa usufruía daquilo e eu não ganhava nada com isso, e a pessoa até enriquecia, eu nada. E minha esposa falou, para de ser tão inocente. E quando me deu aí já
eu estou falando de 3 anos atrás, para a gente poder dar um pulo aí. Minha virada de chave junto com a minha esposa foi quando me deu um câncer, né? Câncer maligno na tireoide em 2019, abril de 2019. Cara, nessa hora só tem uma pessoa do teu lado, irmão. Não é nem filho, velho, porque o teu filho não entende. Sim. Agora, a tua esposa, que passou tudo, ela tá ali do teu lado, ela falou assim, ó, ela falou para mim, eu tô junto contigo e agora é que a gente vai provar que a gente vai vir muito feliz porque é só uma passagem. Isso vem de uma forma de uma carga para ti, porque eu fiquei meio que depressivo uns 3 meses. Porque cara, gente, quando você tem uma sentença que nem eu tive de câncer maligno, é uma sentença de morte em princípio. E você começa a ver um monte de coisas, né? Mas a importância de ter uma mentora do teu lado, e ela assim, ó, tu tem tudo que precisa, tu tem uma espiritualidade boa, porque eu te conheço, tu é guerreira porque eu te conheço, e tu tem olha, minha esposa, tu tens todas as ferramentas para ser feliz. E até então, Hélio, dessa trajetória toda, desde quando, muito pouco eu falei assim, mas até onde eu estou agora, de 3 anos atrás, 2019, penso eu, 2019 para 2003, são 4 anos, né? Eu fui para Deus quando me veio eu estou no endocrinologista, me tratando um pouco da diabetes que eu tenho, e ele viu um caroço, pediu para fazer um monte de exame e detectou que eu tinha câncer maligno. E aí você vai para Deus e fala, Deus, o que eu fiz? Exemplo, se eu tenho uma coisa contra o Hélio, eu vou lá na casa do Hélio agora, cara, eu vou de madrugada, eu vou bater, vou incomodar, vou falar, Hélio, tu me perdoe, falei mal de ti, e quem fosse. Mas eu falava com Deus aquele silêncio e tu assim, cara... E aí vem um monte de coisa, porque tu aprende assim, não, pera, vamos para as escrituras, afinal de contas, também tu veste teologia, tu é teólogo, tudo, mas tu fica respondendo, tu se esquece o que os heróis da fé se passaram já tudo na vida. Mas é contigo, meu irmão, quando é contigo o negócio muda. Verdade. E aí, cara, tive a oportunidade de conhecer um doutor lá em Floripa, ele depressiva, quem é que me levou no médico? Só uma chance, minha esposa, né? Os amigos, de vez em quando, amigos, eu vou explicar para você um pouquinho lá na fora, os amigos, mas alguns ficam importantes com isso, se importam com isso, mas ela é que está lá no lado. Eu me lembro de ter entrado no consultório dele, a Tassi junto do meu lado, cara, era tudo escuro assim, porque eu estava depressivo, ele falou, eu até fui um pouco mal criado com ele sabe, doutor Daniel, já pedi desculpas para ele, mas ele entende, ele falou assim, ó, Fausto, o que traz aqui? E eu falei, o que me traz aqui? Tu tá de brincadeira comigo, tá de sacanagem? Assim eu tava. E minha esposa meio, né? Eu falei, não, fica tranquilo, eu te entendo e eu quero te dizer que cirurgia que eu vou fazer com você, eu faço 3 vezes por semana, nunca ninguém morreu na minha mão, e se Deus viesse aqui agora e me perguntasse, Daniel, de câncer que você maligno quer ter na face da terra, você tem o direito de escolher qual que você quer? Eu escolheria o teu, Fausto. Porque o teu de todos é o mais fácil para se curar. Quando ele falou mais fácil de curar, eu não vou morrer, ele, abriu o céu. O sol entrou dentro da sala. E aí, o que eu tinha falado com Deus tinha a resposta, porque eu falei, se o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais na minha vida, eu botei essa na minha cabeça, eu vou prosperar tanto que eu não vou passar mais necessidade, 2019. Porque eu já conhecia algumas ferramentas, né? Então, só para aproveitar esse gancho ali, em 2019 foi a grande virada para para manter o que eu tenho hoje. Para ser, tu já era empreendedor, mas para entender o empreendedorismo na tua vida e praticar. Isso, é isso? Exatamente. Foi essa a chave que tem assim, opa, agora eu não preciso de mais ninguém. Entendi. Foi rompido o laço daquela dependência, mas para dar certo eu preciso do projeto Coelho. Não, tu não precisa. Não, mas é porque eu sou muito grato às pessoas que eu tenho. Em 2013, quando eu saí daquela empresa, eu fiquei depressivo, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei do caminho que ninguém vai? Eu vou para a internet está nascendo. Sim. Só que eu estou sem dinheiro, Hélio. E a importância de você ter amigos. Meu amigo que hoje está nos Estados Unidos, amo ele pra caramba, ele falou para mim, olha, cara, eu estou começando do zero, eu estou vendo um cara ali que está falando sobre uma situação de empreendedorismo, sobre tal de criptomoedas, não estou entendendo nada, mas o que ele está contando eu estou acreditando, ele está vendendo um curso. Esse curso custa R$ 756,33 e não tem dinheiro. Cara, nesse 30 segundos, sabe o que meu amigo falou? Manda o código que eu estou te pagando isso. Cara, que legal. Hélio, 756,33, eu te garanto que aquilo infinitamente mais, questão de 1 ano depois,
não tem gratidão financeiramente em valores, eu fiz muito dinheiro com aquilo, mas muito dinheiro mesmo. Tá, ô Fausto, tu falou uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu Vai. queria que chegasse nesse Bora, ponto. a deixa tá aí. Ontem até por as notícias ontem, e a minha filha ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, na verdade não me ligou, mandou uma mensagem da faculdade, ela faz administração, e ela falou assim, pai, compra Bitcoin, pai. Compra Bitcoin. Eu falei, mas Como é que ela tirou dela isso? mesmo? Emily. Emily, beijo, querida, top. E eu falei assim, tá, mas qual motivo tudo nada, né? E aí me fez lembrar de ti. Porque nós trabalhamos, também tem o mercado financeiro, tem um banco, tudo, mas nós não temos o costume, né? Nós já trabalhamos em bolsa de valores, fundo imobiliário, esse tipo de coisa. Há interesse no mercado de criptomoeda, só que falta o que, às vezes, para muitas pessoas, é a expertise, né? E hoje você é especialista nessa área. Como que você entrou, então? Você começou a falar a respeito de um curso, desse curso que surgiu. Conta um pouquinho mais para nós. Isso é por necessidade, por sempre andar na contramão. Eu falei assim, cara, em 2013 isso, tá? Então, 10 anos. Eu falei assim, cara, eu não quero mais ser empregado de ninguém. Eu sei o que é ser empregado e não tenho nada contra quem quer, mas eu não quero. E eu sei que o caminho é difícil, mas espera aí. Para quem nasceu numa dificuldade, numa família pobre, vem falar dificuldade, irmão, tá aqui embaixo do braço, eu vou administrar isso, né? Aí eu peguei o quê? Já desde cedo eu aprendi a modular as pessoas, a entender sobre pessoas e ver assim, cara, quem é o Hélio? Qual é o resultado que ele tem? Eu vou colar nesse cara. Então, portanto, eu vou seguir o que ele está falando. Achei um cara na internet, ele falava, e ele falou assim, olha, eu fiz 7 dígitos. O que era 7 dígitos? Não sabia que era 7 dígitos. Depois eu fui descobrir que 7 dígitos é 1 milhão. E quem faz 1 milhão é milionário. Verdade. Aí assim, cara, eu tô gostando disso. E aí ele começou a ensinar algumas situações e falar de um mercado que até então era novo. Porque, infelizmente, nós nascemos num país que, você sabe o que eu estou falando? A diferença cultural é muito grande. Então, tem acesso a tipo de informações que eu tive, informação. Porque hoje o Fausto não passa informação, ele passa orientação. Coisas completamente diferentes. Informação é uma coisa. Orientação é outra coisa. Então, eu comecei a ter orientação dessa pessoa quando eu comecei a pagar o curso. Daí a importância de você ser mentor. Você, cara, você tem que ser empresário. Eu defendo... Hélio, a grande pergunta que eu faço para o Hélio aqui na mesa é o seguinte, quem é o teu mentor? Você tem que ter. E quando você está falando de mentor, é justamente assim, em várias áreas, não só um. Cara, mentor na área de casamento, quem é? De repente é tua esposa. Mas na área de finanças, quem é? Porque é normal tu entender de tudo. Tu chegou, mas... Cara, por que não paga um profissional para falar de finanças, aquilo que tu não sabe, que vai agregar? Sim. Mas culturalmente. Então, eu percebi isso junto com as habilidades que eu tinha, que comecei a ser palestrante motivacional, enfim, fiz os melhores cursos. No IBC, aprendi a trabalhar mais com pessoas. Eu disse, cara, gostei disso e é disso que eu vou viver para sempre. Por quê? Agora eu saio do mundo totalmente subdesenvolvido e desenvolvido, que são o mundo dos ativos digitais. Que até então, os que têm um pouco de interesse, é aquilo que você falou, sabe, sobre Bolsa de Valores, porque no Jornal Nacional lá falava sobre Dow Jones, né, tal. Cara, e outra, infelizmente, a pessoa... Eu fiz faculdade de economia, Hélio. Que legal. Vou te falar o seguinte, aprendi muito pouco sobre dinheiro. Mal, não fico ofendido que eu vou falar, mas é real, a gente tá aqui, ó, sigo o dinheiro, mal saber declarar imposto de renda. Então, a máxima da máxima é a seguinte, eu entrei nesse mundo para fazer dinheiro, com excelência. E agora, o cara que está falando assim, ó, se você, ele deu uma experiência dele, ele falou assim, olha, tem um ativo aqui, eu vou dar ao vivo aqui para vocês poderem entender. Existe um ativo chamado ADA Cardano. E na época que ele comprou, o ADA Cardano estava 0,87 centavos de dólares. Ok? E a última alta que a Cardano tinha dado era de 1,87. Então, pelos estudos dele, ele falou assim, galera, se você comprar isso aqui, em questão de tempo, ela vai atingir de novo o que ela já atingiu. Então, se você estiver preparado para essa alta, você vai fazer dinheiro? Eu falei, aí eu fiz a cálculo. Cara, para eu fazer 1 milhão com isso, eu tenho que comprar quanto? A 0,87 centavos. Aí ele falou, tem que ter X. Aí, cara, não tem esse dinheiro todo. Aí tu começa a fazer umas maluquices, eu vou pegar dinheiro emprestado, porque vai aumentar. Consegui um dinheiro,
tipo a metade disso, e calculei para quantas ADA Cardano ativo digital eu precisava para fazer 1 milhão nessa alta. Só que, evidentemente, eu não tinha o dinheiro todo, era em torno dos 40 mil reais que eu precisava, na época, em 2013, para comprar a ADA Cardano. Para quando ela chegasse a 1,87, eu comprava 0,87, quando ela chegasse a 1,87, que seriam 5 meses na frente, eu iria atingir 1 milhão, eu teria 1 milhão. Não tem esse dinheiro. Mas eu consegui a metade disso. Eu fui lá, cara, eu não comprei só da Cardano, como comprei alguma coisa sobre Bitcoin. Bitcoin, você viu, Emily, né? Emily, a gente sempre compra Bitcoin e nunca vende. Tá aí uma dica muito importante que eu falo para ti. Vou aproveitar para que tu termine o teu raciocínio, Fausto. E a questão, até ontem, aumentou 15% o Bitcoin. Nós estamos falando hoje, é dia 14 de março de 2023. Aumentou 15%. E a grande, às vezes, a pessoa pensa que não é seguro. Na verdade, a situação foi que um banco nos Estados Unidos quebrou. Caramba. E as pessoas sacaram todo o dinheiro e, para ter segurança, botaram em criptomoeda. Então, você vê como que se contradiz o próprio povo, às vezes, porque por achar que é volátil. Exatamente. Né? Acabou lá. E onde houve a alta? Porque é seguro. Né? Hoje tem a Bolsa de Valores também, é cotado nos jornais tudo, Bitcoin, as criptomoedas, né? E por isso que eu sou fascinado assim, e até eu falo, Fausto, tá colado contigo é para entender esse mercado, que é um mercado muito promissor, é um mercado que vem entregando resultados a curto e longo prazo, a pessoa que é inteligente lá, e eu sei que esse é o teu serviço, né? Mostrar, passar orientação para os teus mentorados ali, essa questão de saber como fazer isso, né? Desculpa, pode continuar. E para concluir, porque é excelente essa riqueza que ele está passando aqui, eu fiz a conta, comprei a metade da Cardano, e, cara, passou 4 meses de 0,87, 4 meses de que eu comprei a 0,87, ele não chegou em 87. Ele foi para 2,83. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Hélio? E aí você faz a matemática. Se eu disse que eu comprei a metade para chegar a 1 milhão, eu precisava de 40 mil para chegar a 1 milhão. Eu comprei a metade, só que ele dobrou. Então eu cheguei... A 1 milhão. Cara, eu cheguei. Parabéns. E aí, ó, fica arrepiado porque só entende quem está no jogo. Verdade. Não entende. De repente você abriu o canal, viu aqui, pegou, você não acredita. O problema é seu, infelizmente. Não dá para fazer mais que isso. Só que aí agora eu tô no jogo, né? Agora apertei o play e agora, E agora rapidamente eu percebi, Hélio, e aí entra na minha área, que é o seguinte, agora eu vou estudar tudo sobre criptoativos. Eu vou criar uma fórmula, criei uma fórmula para me vender para os meus clientes. E agora eu sou mentor, porque eu sou coach, só que eu me autodenominei, pelas minhas experiências, que eu sou coach financeiro. E agora eu vou criar um produto que se chama Fausto César, com autoridade, porque o que é criar um produto com autoridade? Ela vai um case de sucesso para você. Cara, é quando você entende que você dá resultado. Tá, Fausto, mas nesse meio tempo, para você chegar e montar esse case de sucesso, Sim. Qual foi o maior obstáculo que o Fausto César passou, cara? Porque aí tu parece que tá muito linda a tua história, você saiu de uma história maravilhosa e não houve obstáculo nenhum e tá tudo certo. Mas muito pelo contrário, né? Qual foi o obstáculo porque o mundo da criptomoeda foi marginalizado por um tempo. Hoje, reconhecido, pode falar um pouco sobre da questão da legalização, você palestra em Receita Federal, você dá essa parte também. Então, qual foi o obstáculo que o Fausto César enfrentou para ter o sucesso hoje de mentorias do que tu faz hoje, Fausto? O maior obstáculo que eu tive na minha vida, mesmo tendo esse resultado todo que eu tive, sempre fui eu. Cara, sempre fui eu, nunca foi os outros. E quando eu entendi isso, cara, tu voa, mas para tu entender isso, tu apanha um monte. É tal da autossabotagem, a procrastinação, as pessoas... Eu era um cara que as pessoas, assim, eu acreditava muito nas pessoas, pior defeito que existe. A minha esposa me chama de inocente, mas é burro mesmo. Essa que é a realidade. Vamos usar uma linguagem séria aqui, cara. Tu chega a ser tão inocente que tu é burro, cara. E hoje eu respeito todas as pessoas. Hoje eu entendo por que todas as pessoas fazem o que fazem. E para mim tá tudo bem. Quer ver um exemplo, Hélio? Digamos que eu te ligue. E você não me responde. Hoje, a nossa geração, a gente sabe o que é uma ligação de voz. A tua filha, meu filho, nem sabe o que é voz. Sabe o que é o WhatsApp e chamar aqui, mas voz não sabe. Exatamente. Mas vamos supor que eu te liguei durante o dia e você não me atendeu. Beleza? Aí eu te mando um recado no WhatsApp. Assim que der, tu me fala. Eu falo assim, Fausto, assim que der, eu te dou retorno. Cara, no final da tarde, tu vai me ligar. Cara,
a prioridade que eu tenho na tua vida no momento é 0. E tá tudo certo, porque tu existe outra prioridade, certo? Exatamente. Só que eu fico magoado com isso. Pô, Hélio, aqui, ó, liguei para ele 9 horas, disse que era importante, e 5 horas da tarde ele me ligou. Queridão, é porque tu não é importante na vida do Hélio. Da pessoa que tu ligou naquele momento, tu não é prioridade. E respeite, porque você vai cometer a mesma situação com outras pessoas. E aí, cara, o maior ápice disso tudo, eu sou o que eu sou hoje porque eu quero falar sobre isso, é que a gente entende de pessoas. Hélio, eu vejo tanta gente na nossa situação, assim, ó, abrindo as melhores empresas. O cara tem um dom de abrir 5 empresas ao mesmo tempo. O cara tem a capacidade de, sabe, de fazer situações com o outro, mas ele não entende de pessoas, cara. E eu te pergunto, velho, tu tem... O que a tua empresa Somos? O que tu representar a Zambuja? O que tu é ter a Uzi Clube? Imagina se não tivesse pessoas. Cara, ela é construída de pessoas, então o patrão criou a empresa, mas quem vai tocar essa empresa sabe quem é? As pessoas. Então, mais do que abrir uma empresa, o Hélio tem que entender de pessoas. E aí eu vou no recado para você. Você quer ser bem em destaque onde você quer estar? Entenda de pessoas. Existem 3 situações que eu estava te falando lá que eu quero trazer aqui para o pessoal. Quando você está falando de pessoas, 3 classes de pessoas que eu vejo que é de suma importância você entender. As pessoas que são íntimas, as pessoas que são necessárias na tua vida e as pessoas que são estratégicas na tua vida. Isso é fundamental. Fausto, vamos lá. Hoje, dentro do teu... Você se formou como desenvolvedor de pessoas e tudo. Sim. E aí você optou... Por que você optou por criptomoeda? E dentro da criptomoeda, né, você optou em trabalhar com parte de finanças. O que ligou? Qual foi? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Independência financeira. Quando a pessoa me contrata, eu trabalho com empresários do nível do Hélio e pessoas jovens que estão nascendo. O Hélio já tem mais experiência, sabe que eu não posso contar qualquer tipo de história para você. Você tem uma experiência de vida que traz maturidade. Mas outra coisa é eu pegar uma pessoa mentorada com 18, 19 anos. É bem diferente. Mas o que me levou a ter a minha mentoria, que me levou a ser o Fausto de hoje, não se engane, eu quero fazer dinheiro, independência financeira. Quer chamar de outra espiritualidade falando, prosperidade? Prosperidade financeira. É você pegar um final de semana, Hélio, numa garagem prêmio, levar tua filha que está fazendo 18 anos e comprar o melhor carro para ela. E à vista, não é a prazo, não é nada. Então, cara, qual o problema disso? Tá, Fausto. E prosperidade, cara, existe? Sempre existiu. É dom de Deus, vem direto do trono dele. De novo, eu bato naquela tecla. Qual é uma dificuldade, Fausto, que você enfrentou? É eu saber quem eu sou. Ei, eu tenho valor. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. O problema é que a gente não sabe quem é Deus, quem é Cristo, espiritualidade, e fica uma maionese na cabeça da gente, né? A gente se deixa, por exemplo, o cara olha que nem uma pessoa que nem você, vê você contando sua história, minha história, e o cara quer rapidamente o que a gente levou uma década, quer fazer no final de semana. Não vai fazer, cara. Tu vai quebrar a tua cara. Fausto, uma das coisas, e para questão, eu também tenho o mesmo pensamento que você, a questão de prosperidade. E eu sempre falo que a gente tem que provocar, né? Provoca o mundo. Esse final de semana eu contei, até postei nos meus stories lá, se vocês seguirem, Hélio Ceessel, meu Instagram lá, Hélio Ceessel. Siga lá, de repente tá nos stories ainda. Eu fui numa garagem premium aqui de Balneário Camboriú, uma das melhores aqui, Boca Mafra Premium, e fui dar uma volta numa Ferrari lá. E aí postei lá, né? Todo mundo acha que o Hélio comprou uma Ferrari, né? Não, mas isso aqui, eu falei até pro Farinha lá, que é o gerente de lá, isso aqui é igual 3 dias de imersão no maior curso de motivação que tem. Então as pessoas têm que alimentar isso, né? Tem meios, não precisa realmente de repente querer, mas alimenta, o que tu quer? Toca. Quer ver, Hélio, o que você está falando, por exemplo, vamos só pegar coisas, porque o pessoal vai começar a conhecer a gente e já notaram que a gente adora falar sobre os nossos filhos, né? E eu diria para você como pai, a Emily tem 18 anos, certo. Acabou de ser adulta agora, né? Entre aspas, bem-vindo a um outro mundo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço na mentoria para as pessoas que me pagam para eu fazer esse tipo de pergunta para ela. Você acredita que a sua filha vai fazer 28 anos? Acredito. Ótimo. É óbvio, né? Óbvio.
Nessa hora, quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam sensibilizadas porque ela, pô, o que ele quer fazer com essa pergunta? Como você falou assim, Fausto, por que fazer isso tudo? Dinheiro, né? O que as pessoas não fazem? É investir financeiramente na vida dos filhos, porque eles não aprenderam com isso. E aí, como você tem que pagar luz, água, telefone, por que não você pagar luz, água, telefone e Emily, luz, água, telefone e Emily? Fazer alguma coisa financeiramente para ela. Eu sempre dou uma fórmula de graça para os meus clientes que você pode fazer na sua casa. Quer ver? Ó? Lá vai uma fórmula muito importante para você poder prosperar e daqui a 10 anos, que vai chegar aos 10 anos. Eu tenho 48, vou fazer 48, vai chegar aos meus 58. E aí a resposta é, o que eu estou fazendo financeiramente para chegar daqui a 10 anos a usufruir disso? Guarde dinheiro, o princípio de tudo. Aí, por exemplo, na nossa escala, por que você não compra dólar toda sexta-feira? Pega R$100 e compra dólar. Bota na tua gavetinha lá. Uma coisa é você toda semana comprar R$100 e botar na poupança. Outra coisa é você comprar $100 ou R$100 de dólares e botar e guardar. Daqui a 10 anos o dólar vai estar valorizado e o teu real não vai estar. Só que se você tiver essa condição, se disciplinar, ter constância e hábito, você vai chegar num valor muito bom. Então, a fórmula que eu falo assim, ó, toda semana, um dia especial, eu trabalho muito com sexta-feira, porque sexta-feira o cara vai no mercado, vai num boteco, toma cervejinha, guarda R$100 em dólares. E aí, se ficar melhor ainda, a gente vai para criptomoedas, que a gente dá curso e pode fazer mentorar sobre o que é você poder comprar Bitcoin toda semana, Ethereum, ADA Cardano, XRP, que a gente pode falar em outras situações sobre isso, né, que é o mundo dos criptoativos. Dentro do mundo dos criptoativos tem o mundo das criptomoedas, dentro das criptomoedas tem a tal das moedas digitais, tem um Bitcoin, que é a moeda, tem os ativos digitais que a gente chama de tokens, né? Tem os fan tokens, tem os DeFis e, cara, tem um monte de segmentação ali. Tá, então hoje a tua mentoria, Fausto, vem orientando a pessoa para tudo isso. Tu ensina porque eu acho complicado. Reeducação financeira. Eu lembro que meu Deus, não sei nem que ano que era. Assim que o Bitcoin estava $934, eu comprei 15 Bitcoin. Nossa. E eu vendi quando chegou a 75 mil, que eu achei que chegou a 300 mil. Então, aproveitando aí já a mentoria do Fausto ali, que ele deu, se a moeda voltar ao preço lá, o Bitcoin vai chegar, hoje está 127 mil, quando eu vi pela manhã, vai chegar a 300 mil de novo. Então, quem tiver... O problema é o seguinte, que as pessoas, Fausto, eles são muito... Aliás, essa geração muito imediatista, e elas não pensam a longo prazo. Mas se eu tivesse, e eu caí nessa, né? Se eu tivesse pensado a longo prazo, eu teria dobrado, porque eu já estaria 127. E a gente vai chegar numa idade que a gente quer nossa independência financeira, a gente quer poder curtir com a esposa, viajar, né? E às vezes as pessoas pensam que precisa de muito. Na verdade, comece ali com R$100, compra lá, de repente, $10, $20, invista numa criptomoeda que custa, às vezes, R$2, R$3 e que lá na frente ela pode estar super valorizada. Isso. Né? Seja consciente, tenha uma constância, né, Fausto? Isso essa mais ou menos, claro, bem superficial, as orientações que você passa na tua mentoria, você ensina o caminho para que a pessoa siga isso? A gente tem que... a gente trabalha com pessoas, então, que... Se ele está pagando a mentoria, que ele está aberto. Né? E aí não importa qual o nível de sucesso que o cara tem. Na minha área, ele está começando. E é isso que é bom, Hélio, porque eu falo assim, cara, eu tenho que ter reeducação, porque educação tu já tem. A tua reeducação vai falar assim, ó, primeiro para tu comprar um ativo, tu tem que saber o local em que ele está e qual que é o ativo, o que ele está. Então, sobre o BTC, vamos falar só sobre o BTC. Ele está uma faixa de valor aqui agora, que para 2024, 2025, no mínimo ele vai atingir o valor que ele já atingiu. Só que os especialistas que estudam dizem que ele vai atingir 2 vezes mais. Então, você falou muito sabiamente que ele chegou a 300 mil. Ele vai a 600 mil. O que eu estou querendo dizer para você é que compre BTC, é uma regra lógica. Agora, sabe por que as pessoas não fazem essa regra lógica? Porque elas não têm orientação e não se deixam orientar. Elas têm informação. Elas preferem digitar BTC. Bota no Google. O Google mostrou uma empresa de multinível que fechou e foi uma pirâmide. E usava Bitcoin. Ok. É a empresa de multinível, que era pirâmide, usava uma moeda, que é o Bitcoin, mas não tem nada a ver com Bitcoin. Até porque, gente, Bitcoin, criptoativos hoje é totalmente legalizado dentro do nosso país. Normativa 1888 fala sobre a legalidade da lei de você fazer aluguel sobre ela. Então, quando você está comprando um criptoativo, você, na verdade, junto com a exchange, o que é exchange? Isso tudo tem que ensinar. Lembra que você tem um dinheiro chamado real. Se você não tem ele físico, você vai ter no banco. Bom, aonde você tem seu criptoativo?
No banco. Só que a gente chama de exchange. E lá a exchange ela presta um serviço que ela é renomeada sobre isso, são taxas, né? E ela te presta alguns serviços para tu ter aquele ativo digital. E aí que está o case de sucesso. Você agora entende que você tem uma orientação, não informação, que é o que a gente passa, que o grande sucesso é você poder entender das coisas e com um pouquinho de constância, hábito e disciplina, você vai se surpreender se você tiver a capacidade, assim como eu, de ter 10 anos nesse mercado e entender que, a exemplo de você que comprou um Bitcoin a X, foi a 75 mil reais, um Bitcoin. Então, olha a grana que o Hélio fez. E a galera ainda fica aí nessa... Ô, Fausto, falou em exchange, questão, vamos falar para o povo leigo, que de repente ele quer saber, claro, funciona como banco, mas vamos por assim, é criptomoeda. Nessas exchanges, como é que funciona? Eu posso depositar o real lá? Como é que, só para dar uma breve, só para que a gente... Isso. Entenda que está tudo sobre uma legalidade, né? Então, você jamais vai poder comprar um criptoativo outra pessoa depositando para você. Então, a primeira lei para não se tornar uma pirâmide financeira é que eu tenho que abrir uma conta numa exchange. O que é uma exchange? É um banco digital onde ele é apto para trabalhar com moedas criptoativas, ou seja, moeda spot que a gente fala, é uma linguagem particular que a gente tem. Ok, eu, Fausto, fazer um cadastro, mandar o meu CPF, os dados ser aprovado, e lá quando a exchange, exemplo, mercado Bitcoin, ok, é uma exchange no Brasil, ela tem um CNPJ, ela presta serviços para o governo brasileiro. Lá ela tem um monte de ativos, entre elas BTC, Ethereum, ADA, Cardano, enfim. Então eu mando meu dinheiro para lá, da minha conta bancária. Eu, Fausto, mando meu dinheiro, por exemplo, da Caixa Econômica que eu tenho, tiro da Caixa Econômica e mando lá para a conta bancária do mercado Bitcoin. Entrou em dinheiro. Por exemplo, mandei R$1.000 lá, entrou R$1.000. Agora lá dentro da exchange eu tenho R$1.000, agora eu vou transformar esse R$1.000 em ativos que eu quero. 250 em BTC, 250 Ethereum, 250 em ADA Cardano, R$50 em XRP, gastei os R$1.000. Só que hoje eu comprei BTC a $21 mil. Só que amanhã ele foi para $34 mil. Olha o quanto eu já ganhei. E eu posso sacar no outro dia. E a gente ensina isso. Então, hoje tem pessoas que compram e vendem num dia e no outro já sacam. Por exemplo, uma estratégia para quem está me ouvindo aqui agora, né? Poxa, comprei BTC a $21 mil. Só que, cara, o mercado está me dizendo que ele vai baixar e vai para $15 mil. Sabe qual é a orientação que eu faço? Vai lá, pega o teu BTC, vende ele em USDT ou vende ele em real. Converte ele em real. O teu dinheiro vai ficar lá parado. O BTC caiu. Teu BTC hoje está a $20 mil, né? Caiu, foi para $12 mil. Quando ele chegar no topo, eu ensino isso, é uma estratégia de compra. Quando ele chegou aqui embaixo, pega aquele dinheiro que tu estavas, que deixa em BTC, tu ia perder a validade dele. Caiu aqui para 12 mil, tu vai lá e compra ele de novo. Ou seja, tu tinha BTC $21 mil, agora tu vai comprar muito mais BTC e vai voltar a ter BTC, ele vai aumentar, você vai ganhar uma grana com isso. Que legal, Fausto. Eu tive conversando, você talvez nem saiba disso, eu estava conversando com o pessoal que tudo é mentoria. Opa! E que eles falaram que daí houve como todo mercado, né, é volátil, né, e o BTC não é diferente disso, né, e que eu falei assim, tá, mas na época houve uma queda grande do BTC. Daí eu falei assim, cara, vocês perderam, né? Ele falou, não, o Fausto estudou o mercado, passou para nós um dia antes que acontecer. Então, o comando lá. Isso que é legal de ter a mentoria, né, Fausto? Isso que eu acho interessante, você contratar um especialista para que te oriente, porque realmente as pessoas que entram por não é fama, como é que eu vou dizer? O mercado tá bom, então eu vou entrar de qualquer maneira, a pessoa acaba se dando mal. Então, é sempre importante, em qualquer investimento, que você vai no banco, o banco, eu sou até meio arriscado, eu falo, eu sou dono de banco, o banco quer ganhar o teu dinheiro, né? O que não tem nada errado. E que não tem nada errado, a pessoa lá mostra a proposta, e ganhar o seu dinheiro quer dizer assim, ó, nós pagamos hoje a média dos bancos hoje, de 1% a 1,60 e poucos, né, 1,68, dá até 1,87, dependendo do fundo que você escolha lá. Só que o banco pega esse dinheiro e investe em vários outros cases do banco lá, onde ele tira 4%, 5%. E tá tudo certo. E é mercado. Então, quem quer... dele. Só que, sim, nisso você tem uma segurança. O mercado de criptomoeda acaba não te dando essa segurança, até porque são poucos os especialistas nessa área, pessoas que orientam. Esse é o ponto, Hélio. O mercado de criptoativos, de bolsa de valores, ele oscila
como qualquer outro mercado. O cara perdeu dinheiro na Bolsa de Valor, perdeu dinheiro em Bitcoin, perdeu dinheiro com Ethereum. Sim, ele perdeu por não entender o mercado. Ele é aventureiro. E se você é aventureiro, querido, não entra. Porque o risco de você perder seu dinheiro é muito grande. Agora, é o que eu falo sempre às pessoas. As pessoas querem vir já por indicação comigo e já ter um portfólio pronto. Eu falo, cara, primeiro que você tem que ter mentoria. Porque eu quero faturar, óbvio, mas eu quero que o cara esteja no mesmo nível que eu para eu falar coisas que se eu falar aqui ele não vai entender. Verdade. Então, as pessoas perdem dinheiro, velho. No mundo corporativo, na maioria das vezes, porque não entendem de pessoas. Verdade. Segundo passo, elas não se dão ao luxo de estudar. Isso você fala muito bem. Lembra, eu compartilhei aí nas redes sociais, eu falei assim, cara, me mostra um vendedor. Me mostra um vendedor que estuda, que nem um médico, que eu vou te mostrar um milionário. E assim é qualquer área, velho. Cara, me mostra um dono de empresa que estuda pessoas, incansavelmente, e estuda pessoas, cara. O funcionário dele entrou dentro da loja, porque o mais louco de tudo ele já fez, ele criou um CNPJ, ele criou um banco, cara. Quantas pessoas, eu fiquei pensando, quantas pessoas que eu conheço, que eu tenho o poder de tomar café, conversar e participar de um podcast, que é dono de banco. Ô Hélio, para pensar, cara. Então, irmão, e aí, aonde que está o grande case de sucesso que me leva a ser hoje? Ninguém me tira isso, eu vou levar para a eternidade. Eu só sou o que sou porque eu entendo de pessoas. E quer ver, Fausto, uma das coisas que eu vejo de diferença em você é que, lembra que lá da minha história, que eu via situações que ninguém estava vendo? Eu acho que tu partiu para essa visão. Porque eu vou dar um exemplo, nós temos parcerias com a XP, com outras, com a Fininvest, com a InvestX, são corretoras do mercado financeiro que lidam com fundos imobiliários, fundos com dólar, tudo, né? E o que é legal deles, todos eles têm um consultor, a pessoa que faz o que você faz. Exato. E eu não encontrei no mercado de fácil acesso assim, nenhuma empresa, nenhum mentor que falam sobre criptoativos tão claro, então de uma maneira tão inteligente qual você fala, né? De investimento, de saber a hora de comprar, a hora de vender, essa orientação, né? Isso como é que tu chegou nesse ponto? Quando você chegou a esse, qual é o caminho da tua vida? Quanto tempo tu levou para chegar com a expertise? O que tu fez para... Pessoas que nem nós, Hélio, pessoas que nem você, que nem eu, e que está nos ouvindo, se identifica com a gente, foi através de muita porrada. Muito não, né, cara? Lembra aquele conceito de venda? Visita, mais visita, mais visita, venda. Visita, mais visita, para estar lá no 5º nível de visita, venda, quer dizer que foi não, e sim. Aquela venda te sustenta tudo por aqui. Financeiramente também, mas o teu ego. Eu falei, cara, eu tô no negócio que dá certo, irmão. Eu tô no negócio que dá certo. E isso aí, cara, pessoas que nem você vibra sozinho. Porque ninguém te compreende, cara. São raras as pessoas. Quantas vezes eu entrei dentro da minha casa, a minha esposa... Aliás, pessoal, abre um parênteses aqui. Sabe quando você tá feliz e quer contar um plano para alguém? Por exemplo, vou pegar aqui porque tá aberto. O Hélio deu um carro para... Cara, quem é que não quer dar um carro pro filho, velho? É um sonho. Meu filho vai fazer 18 anos. Eu fico imaginando... Vai chegar a hora. Mas, Hélio, quando tu contar essa história, presta atenção para quem estás contando e olha bem no olho dessa pessoa se ela está vibrando contigo. Se ela não vibrar, irmão, que eu lamento que são 99% de pessoas vão ser assim, é complicado. É complicado. Então, cara, a gente chega nessa situação depois de muita porrada. Pessoas que nem a gente, galera, que está aí no mercado se desdobrando e contando só as histórias boas, a gente apanha pra caramba. A gente tem uma carcaça aqui que se pudesse olhar aqui atrás, está tudo marcado. Porque você se dá o direito de ser incompreendido. Sim. Só que também o resultado é muito gostoso, né? Exatamente. Ô Fausto, e hoje o que eu vejo, toda essa tua expertise, então também vem de entender o que era errado do mercado, né? Porque, como tu comentou ali, que as pessoas elas falam sobre a criptomoeda ali, vão pesquisar e tem muitas pirâmides financeiras que usaram a criptomoeda para fazer pagamento, que era a maneira que usada ali por eles, né? Isso fez você estudar o mercado,
ver pessoas que chegaram até você, de repente, né, para esse tipo de negócio e tudo, né, e fez você, então, hoje ser ainda melhor dentro do teu mercado, por entender que existe o mercado e falar assim, ó, isso não é bom para você, né, e isso é bom. Então, a pessoa vai ter toda essa segurança, né? Essa é a diferença que eu vi. Nessas empresas que crescem, eu acho que falta... hoje o Fausto é um mentor, então ele faz de pessoa a pessoa, mas eu acho que o mercado, já é uma visão de negócio, sabe, Fausto? Falta no mercado hoje uma XP de criptomoeda, né? Uma empresa que possa dar orientação, porque é um mercado que vem... Muitas pessoas, tu fala hoje, eu estava vendo com a minha filha uma programação, e estava lá o dono da Ethereum. Se tu olhar o dono da Ethereum, você fala, como é que esse cidadão que ele... E a história é fantástica dele. Aliás, vai uma dica aqui para você que o Hélio falou muito bem, que estava aqui, o Hélio me fez surgir. Uma dica importante. Nunca se deixe envolver pelo jeito de se vestir. Verdade. Não olhe porque o Hélio está de palitozinho, que ele é uma certa pessoa, ou o Fausto que está com uma camisa de certa pessoa. É mais do que isso. E se você olhar o dono da Ethereum, por exemplo, você vai ver que o cara lá, eu vou dar R$100 pro cara. Que ele está precisando. Verdade. Não, e a situação que ele criou o Ethereum foi surreal. Mas, Hélio, qual que é a diferença? Você que é especialista em vendas, você tem um produto, você tem que criar o quê? A necessidade. O cara viu a necessidade, irmão. Depois do BTC, sempre foi e será a segunda maior moeda. Então, lá vai outra dica, compra Ethereum. Não, é fantástico. O mundo da criptomoeda é algo que me fascina. Eu tenho um sócio que investe bastante. Eu, como... proprietário de banco, a gente tem um outro segmento, mas até por causa dessa influência da minha filha, devemos começar a investir, porque eu acredito que o mercado global, do jeito que está, eu acho que até é um sinal, né, Fausto? Tu pode falar mais... total. Inflação em todo mundo, os bancos hoje quebrando, grandes empresas hoje, até o nosso podcast aqui, pessoal, vai começar a trazer. Hoje nós estamos falando um pouco mais para nós nos conhecermos. Exato. Aliás, vocês nos conhecermos um pouquinho na intimidade para ver o que nós temos de expertise nesse mercado. Mas nós devemos trazer nos próximos episódios aí do nosso podcast aí, situações como está acontecendo no mundo, né, Fausto? E aonde você deve colocar o seu dinheiro? Onde buscar esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro, né? E a gente percebe que o mundo está numa situação, a gente vê escândalos de Casas Bahia, escândalo de várias empresas aí, fora bancos quebrando a nível mundial, que tu fica meio o que fazer. E eu vejo que o mercado de criptomoeda uma... Quando você tem a notícia ali que saiu da semana que tem bancos quebrando, é uma coisa que pode acontecer com o teu banco, Sim. Pode acontecer com... O que acontece? É gerenciamento. Dinheiro tem e sempre vai ter. Presta atenção, galera. Dinheiro tem e sempre vai ter. Ele só muda de setores, mas ele vai ter sempre. Coisa que você tem que entender, para que o Somos não quebre, você tem que ter um puta de um gerenciamento lá dentro. Saber o caminho que está colocando. E é isso que faz. Se você for a fundo e saber essas notícias, é isso. O mais importante, se você fosse... Fausto, defina criptoativos para ti e por que você precisa ter, né? Descentralização. É por isso que eu estou. Eu sou dono do meu dinheiro. Uma coisa é eu ter dinheiro na Caixa Econômica Federal. Outra coisa é eu ter criptoativos. Criptoativos eu sou dono, eu mando para quem eu quero, Hélio. Na hora que eu quiser, 24 horas, 7 dias por semana. Eu te pergunto, eu comprei o teu sítio. Beleza? Digamos que o teu sítio vale 5 milhões. Eu comprei, eu vou pagar à vista. Tu já entendeu qual é o parto que eu tenho que falar para o meu banco? Digamos, Caixa Econômica para transferir 3 milhões para você. Eu tenho um saldo, digamos que eu tenho um saldo lá dentro, eu vou lá no meu gerente e falo, eu quero que você transfira 3 milhões para a conta do Hélio. A primeira pergunta que ele vai fazer uma pergunta para mim. Eu sei, porque eu entendo disso, sou especialista nisso. Para eu falar, eu tive que estudar. Então, eu tenho autoridade sobre isso. Ele vai falar assim, por que você está transferindo o seu dinheiro para o Hélio? Verdade. Não é ele. O gerente está aqui, o sistema está aqui. Ó. Primeira pergunta você vai fazer para ele. Por que ele está transferindo? Não, por que não? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, e vai mais além disso, Fausto. Vai além disso. Quando esse dinheiro cai no meu banco, eu tenho que comunicar ao Bacen que o Fausto depositou 3 milhões na conta de algum corretista meu. Exatamente. Olha só como... Entendeu? Então, isso se chama centralização. Ok? Que é o governo, que é sistema. Aí você opta, né, no atual sistema que nós temos,
ter um sistema centralizado ou descentralizado. E aí, para você ter um case de sucesso dentro do sistema centralizado, para você ter isso aqui que a gente tem, você tem que ter muita orientação, muito conhecimento. E isso, Hélio, nós temos. É que nem se eu fizesse agora para os nossos, e eles vão ter, é um desafio que eu te lanço aqui, e eu também, a gente vai preparar um e-book que vai mandar de graça para eles. 10 dicas de como se comportar para seguir o dinheiro através do nosso... através do departamento que o Hélio entende pra caramba, que é o sistema de vendas, e através até de criptoativos, de situações só minhas que você vai... E é de graça, tá, galera? Você só vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai mandar um e-book com maior consideração para você assim, ter 10 dicas importantes de como entrar e se preparar nesse mercado de business. Tanto em vendas, que o Hélio é especialista nisso, né? As dicas que ele deu aqui na semana passada, e até para você se comportar no sistema de descentralização. Tá, ô Fausto, por que tantas pessoas, na tua visão, têm problemas de falar sobre dinheiro, cara? Tu tá falando assim, tu queres mandar um PDF lá, Esse era meu problema. Eu posso falar com autoridade sobre isso, cara. Esse é meu problema. Primeiro, porque eu não entendia. Segundo, porque da crença que eu tinha era maldição. Foi me colocado que era maldição. Lembra antigamente que os escravos não podiam comer manga com leite? Não sei se você aprendeu isso na escola. Aprendi. Os senhores feudais chegavam e colocavam medo neles. Porque eles tinham plantação de manga, tinha vaca, não queriam que bebesse leite e não queriam pegasse manga. De que jeito que a gente pode evitar que esses escravos possam comer? Envenenando alguns e criando uma história sobre isso. Resultado, um monte de gente até hoje não come manga e não toma leite. Por quê? Foi impregnado o medo. Dinheiro, para mim, era a mesma coisa, Hélio. Como é que eu iria, Hélio? Com todo respeito, em 1975, onde eu nasci, era praticamente uma favela. Eu fiquei até meus 9 anos de idade frequentando um ambiente que eu não sabia o que era dinheiro. Eu e meu pai e minha mãe morávamos num porão da casa da minha avó, onde o chão era barro. Cara, tenho muito orgulho de falar sobre isso. Mas como é que eu vou ter uma perspectiva? Você mesmo, até sábado, quando você deu seus stories, sábado, você não sabia o que era entrar numa Ferrari. Hoje, tem total autoridade para falar para mim que nunca entrei numa Ferrari, para falar o que é entrar, e a sensação que é para entrar numa Ferrari. Então, quando eu ganhei e fiz dinheiro depois de muito custo, e eu percebi que depende de mim, obviamente modelando pessoas que fizeram, que está aí o caminho, né? Você, vai se tornar um bilionário como? Imita o milionário, vê o que ele faz, o milionário, bilionário, enfim. Quando entrou o dinheiro para mim, eu falei, caramba, é assim? Tanso? Então, tanso, cara, já se passou praticamente 30 anos da tua vida, porque, Hélio, cultura, cara, impregnado. A religião me fez muito bem. Eu frequentar uma espiritualidade de igrejas, né? Católico, Testemunho de Jeová, depois evangélico, hoje cristão. Legal, né? Católico, Testemunho de Jeová, evangélico, hoje cristão. Cristão. Evolução, cara. Evolução. E no meio disso tudo, tinha coisa que não batia. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. Irmão, com todo respeito, se meu pai tem ouro e prata, o que eu estou fazendo aqui na favela? Tem coisas certas aí. O meu pai sempre foi dono do ouro e da prata. O problema é que eu nunca reconheci. Porque sempre foi me vendido da crença que eu tenho, de onde eu vim, do meu avô, veio do meu bisavô, tataravô, que eu estou numa maldição. E que ter dinheiro não é certo. Como que não é certo, cara? Com todo respeito, é diferente para a praia, levar a tua família toda para um cruzeiro, pago à vista, comer do bom e do melhor, ter pessoas te servindo com maior educação, você gerando emprego para essas pessoas. Irmão, vem me falar que dinheiro é maldição. Ô Fausto, e aí, vamos lá, querido. E a questão isso, eu também creio que dinheiro não é, né, maldição. Não, a gente vai fazer uma oração braba agora, hein? Meu Deus. E agora, dentro da tua expertise, o que tu poderia falar, dicas que tu poderia dar sobre a pessoa ser próspera financeiramente, sobre prosperidade financeira? Tu pode dar umas dicas? Dica number 1. Cara, vai chover no molhado, tá? E é tão simples que o cara tem que entender isso. Saber quem ele é. Eu sou eu. Eu sempre boto a minha frase, eu vou começar a botar isso a partir de hoje lá nos meus stories também. Eu estou colocando assim, no processo. Para quem me segue, sabe que eu estou no processo e respeito quem está no processo. É isso mesmo, eu respeito quem está no processo. Eu não posso mais me dar o luxo com 48 anos de idade, cara, conversar com pessoas menos inteligentes que eu, Hélio. Não dá, cara. Não dá, porque eu tenho um objetivo ainda. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou começar assim, ó. A primeira dica. Eu sou eu.
o eu, letra minúscula, sou, letra minúscula, eu sou eu, o eu, letra maiúscula. Porque eu, Fausto, sou eu, Deus. Tá entendendo? E não é questão de ser Deus agora. Não, cara, eu sei quem é minha fonte. E essa minha fonte me permite tudo se eu estiver dentro. Por exemplo, você só comprou o carro para sua filha porque ela fez 18 anos, está dentro de uma legalidade e ela sabe dirigir. Tu não é louco de dar um carro para ela, uma arma dessa potente, e ela não sabe dirigir? Deus é a mesma coisa, Hélio. Só deu dinheiro para mim, ter acesso a dinheiro. Quando eu cheguei para ele, falei assim, ei, tu não é mais um Deus que vive lá no planeta Netuno, escondido, um ditador. Tu é meu pai, eu vou sentar no teu colo. Um dia um cara chegou e falou assim, nessas andanças minhas lá atrás, e falou assim, Fausto, cara, eu tô com um problema. Quando eu vou orar de noite, eu não consigo concluir a minha oração, eu sempre durmo. Eu olhei para a cara do cara assim, cara, que top demais, mano. Eu falei para ele assim, cara, não tô te entendendo. Irmão, eu tenho um filho chamado Lucas. Como eu queria que toda noite ele sentasse no meu colo e pegasse no sono conversando comigo. Cara, o cara falou, cara, de onde tu tirasse isso, irmão? Para mim é tão lógico. Para mim é tão lógico, porque é a minha relação que eu estou tendo com Deus hoje. Então, bem-vindo ao mundo. Eu também, de noite, eu apago conversando com Deus, e quando eu acordo, de manhã cedo eu não me cobro. Antes eu me cobrava, agora eu assim, cara, que bom, ontem eu dormi na cola do papai, velho. Hélio, isso é fundamental, cara. Então, os caras veem isso. Então, primeira dica, sabe o que você é. Segundo, tem um mentor. Terceiro, não para. Vá atrás de orientação, negue qualquer tipo de informação. Preste atenção, vai atrás de orientação e negue qualquer tipo de informação. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, você, depois que tem essas três aqui, cara, você mesmo faz a tua história, irmão. Porque quando você tem autoridade, eu vejo pessoas te chamando de Hélio e vejo pessoas te chamando seu Hélio. Sim. Né? Às vezes, quando eu estou no teu dia a dia ali, você vai ver que são conceitos, né? São conceitos. Mas, Hélio, ambas as pessoas te respeitam. Por quê? Porque você gerou resultado. Verdade. E aí, cara? E aí, meu irmão? Por isso que eu não tenho... A gente fica falando, né? A gente está preparando alguns materiais aqui para a gente desenvolver, e eu não tenho dúvida de que a gente vai influenciar muitas pessoas, como já está influenciando, Exatamente. né? E a gente tem noção de onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então, a dica mais importante... Uma só, Fausto, está valendo uma só. Cara, saiba quem você é. Quando você anular completamente a tua autossabotagem, todo aquele conceito de que, cara, eu não sou um cara feliz, eu não tenho um casamento feliz, eu não me dou bem com a minha filha, com meu filho, eu não ganho dinheiro, eu não sou um bom empresário, o meu carro é velho, eu estou devendo um monte de coisa. Ei, isso tudo some, cara. Porque agora a tua autoridade está fazendo acontecer. Por exemplo, a minha esposa, às vezes fala para mim, vamos comprar tal coisa. Vamos? Beleza? Mas custa tanto. Tu não tem? Então não compra, querida. Não, mas a gente pode fazer em 10 vezes. Não vai fazer. Se tu fazer em 10 vezes, por exemplo, esse celular aqui, digamos que custa 3 mil reais. Não tem 3 mil reais, mas eu vou numa loja de varejo e ele faz 10 vezes 300 pila. Posso comprar? Posso. A minha pergunta é, dos 3 mil que tu estás financiando, tu vais pagar 300. Então, quer dizer que tu tens 2.700 reais aqui ainda, que tu poderia pagar à vista e estás fazendo 10 vezes. A minha pergunta é, não são o que tu fizesse 10 vezes, o que tu vai fazer com esses 2.700? E aí, aqui está a pegadinha, a galera não sabe o que fazer com esses 2.700, gasta, e aí fica com uma dívida maior. Pessoal, o tempo passa, nós já estouramos nosso tempo aqui, né? Cara, vamos passar. Eu agradeço muito, Fausto, as tuas palavras aí, foi fantástico mesmo. Então, eu já vou deixando a minha fala e depois tu deixa as tuas considerações finais. Eu só queria passar para o pessoal uma situação, né? Uma mensagem para vocês. Tudo isso que o Fausto falou é verdade. E eu estava meditando esses dias, até falei para o Fausto antes ali, a questão de uma passagem bíblica onde Jesus fez a multiplicação do peixe e dos pães. E uma das situações que as pessoas têm que fazer, né? E aí vai para a parte empresarial, até para quem faz a administração ali entender, a administração que Jesus fez. Primeiro pegou, né, os pães e os peixes e pediu para dividir em grupos. Vocês prestaram atenção já de como que Jesus fez? Grupos de 50 e grupos de 100. Fez toda uma administração disso para que em uma hora todo mundo fosse servido. Então, muitas vezes o que a pessoa tem que fazer, claro, tem que saber investir, tem que saber, mas a primeira coisa, se organizar.
entender quem é, o que tem na mão, né? Você sabendo o que tu tem na mão, sabendo quem tu é e o que você tem, você consegue se organizar para você receber as suas bênçãos, né? E saber prosperar na vida, ok? Eu deixo essa breve mensagem aqui para vocês e Fausto pode encerrar aí hoje. Hoje eu sempre falo que eu sou a segunda voz aqui, o Fausto que é a pessoa mesmo assim, mas fiquei feliz. Hoje eu não sei como é que eu saí. Diz aí nos comentários aí como que eu me saí. Valeu, Fausto. Cara, antes de mais nada, agradecer pelo momento, acima de tudo, a Deus, né? Você tocou numa situação muito importante e eu vejo que é uma ligação muito boa entre a gente, que nós não podemos deixar de falar de Jesus, né? Que é o maior líder que já existiu, o maior exemplo que tem. Até quando eu falo 3 níveis de amigos que você tem o íntimo, você tem o necessário e o estratégico. Defina amigo íntimo. Jesus tinha João, Pedro e Tiago. Quando ele ia para o monte, ele levava essa galera, era íntima. E o resto estratégico, necessário. Judas, um cara necessário. Então, Jesus ensinou esses 3 conceitos aí muito bem, cara. E eu encerro dizendo para você que está vendo o nosso podcast que nunca, jamais se deixem influenciar por pensamentos que não somam nada para ti, absolutamente nada para ti. Seja quem você é, porque se você está vivo e vendo esse programa hoje, é porque necessariamente eu sei que Deus tem algo de bom na tua vida. E o conceito para que isso se desenvolva no processo é só você acreditar em você mesmo. Você vai ter muitas brigas interiores com autossabotagem, procrastinação. Entenda uma coisa, quando você está nesse nível de autossabotagem e procrastinação, sempre as pessoas vão ser problema na sua vida. Verdade. Sempre. Elas sempre você. E pessoas sábias, Hélio, jamais discutem pessoas. Jamais. Elas não se dão ao luxo de discutir pessoas. E você é uma pessoa sábia. Você é mais semelhança de Cristo. O Hélio falou muito bem aqui sobre Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Valeu!